Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por estar aqui em mais uma oportunidade, cooperando com o CAPED, disponibilizando aos irmãos mais uma ferramenta de apoio, de estudo para a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Abençoados nesse trimestre com esta lição em que nós estamos estudando sobre os pilares, Os pilares da nossa fé. Nisto cremos e isto pregamos. Para o estudo de hoje, nós vamos estudar a lição de número 7, que tem por título a Doutrina da Salvação. Então, dentro dos pilares que temos visto aí, a doutrina da salvação é mais um dos pilares que nós teremos que estudar, de grande importância, assim como tantos outros. Queria dirigir a Deus uma oração. Querido Deus, Pai querido e santo, queremos pedir ao Senhor que nos conceda a graça, a sabedoria, a unção, nos dê entendimento para compartilhar com os teus filhos esse tema tão importante para as nossas vidas. Que possamos ser um instrumento do Senhor neste momento, para a louvor e para a glória do teu nome. Amém? Queridos, na lição de número 7, então, a doutrina da salvação, traz para nós o texto-chave, que também é o textuário da Bíblia. E na palavra que está escrito para refletir, diz assim: a salvação tanto restabelece nosso relacionamento com Deus, como transforma a natureza radicalmente corrupta de nosso coração. Uma palavra aqui de Millard Erickson. Então, só para a gente não passar aqui despercebido, quem é essa pessoa? De repente, algum aluno pode perguntar. Então, Millard Erickson é um teólogo, um ministro, batista, mestre de várias escolas, já ministrou em várias escolas. Ele mora nos Estados Unidos, está vivo, está ministrando em uma das escolas teológicas nos Estados Unidos. E ficou muito conhecido aqui no Brasil por livros publicados, Teologia Sistemática, Teologia Sistemática, da editora Nova Vida. Tem um livro muito grande desse nosso irmão chamado Millard Erickson. Entretanto, sendo ele um teólogo, um ministro, ele é um ministro batista. Sendo batista, ele é calvinista. Então, ele aparece aqui nesse texto nosso como para refletir na doutrina da salvação, mas é sempre bom conceituar que ele é calvinista. E o pensamento calvinista dele não é o mesmo que vai estar no desenrolar da nossa lição. Não queremos aqui fazer separações. Entendemos que calvinistas e arminianos são correntes de pensamentos e que ambos levam muitas pessoas a Cristo. Então, tanto se você for estudar as doutrinas de Jacob Armênio, levou muitas pessoas a Cristo, assim como também João Calvino levou muitas pessoas a Cristo, tá certo? Fazendo só esse parênteses aqui por causa da palavra para refletir. A gente tendo um bom relacionamento com muitos calvinistas, em muitos trabalhos que a gente já fez fora da igreja, com muitos irmãos que são calvinistas, e que muitas vezes as pessoas podem questionar, mas existe a predestinação? O pensamento da maioria deles, e que eu tenho para mim, que aceito, é que se eles pensam que existe uma turma ou uma pessoa predestinada para a salvação, os calvinistas não sabem quem é essa pessoa. Não sabendo quem é predestinado, eles pregam o evangelho para toda criatura. Então foi assim que João Calvino alcançou muitas vidas. Não sabendo quem é predestinado, prega o evangelho para todos. Então, continuando aqui, a nossa introdução diz que Deus tem um plano perfeito para a salvação da humanidade. Plano de Deus, tudo que Deus faz é perfeito.
Então, Deus não foi pego de surpresa, né? Esse estudo sobre a doutrina da salvação poderia se estender de uma forma sistematizada em um trimestre inteiro só sobre doutrina da salvação, né? Então, muitas coisas poderiam ser vistas. Mas nós vamos tentar sintetizar aqui, assim como nosso querido companheiro pastor Paulo fez, né? Quando ele colocou os pilares, ele quis sintetizar esses pontos para que nós pudéssemos ter um entendimento de cada um deles de uma forma sintetizada, né? Então, quando nós olhamos para esse pilar, nós vemos que Deus não improvisou uma doutrina de salvação para o homem. Não, Deus não improvisou. Deus cria o homem imperfeito, né, em um estado perfeito, e esse homem criado por Deus, no estado perfeito, no Éden, ele não entenderia a doutrina da salvação, não entenderia o plano de salvação, né? Então, Adão, lá no seu estado perfeito de criação, ele não necessitava de um Salvador, né? Salvação ocorre a partir do momento em que houve o quê? A queda do homem. Então, Deus, na sua presciência, onisciência, sabendo que o homem pecaria, ele já havia determinado um plano de redenção, de resgate para o homem, né? É sobre este homem que nós vamos falar. O homem que foi criado perfeito, mas que caiu, que se degenerou. Por isso que nós vamos falar da regeneração, né? Esse homem que pecou, que se tornou condenado, por isso que nós vamos falar da justificação, né? Então, tudo que nós temos aqui são elos de uma corrente em que tudo se resulta na salvação. Inclusive, podemos entender que o plano de Deus para a salvação do homem é porque Deus não desistiu do homem, né? Então, esse homem, após ter pecado e ter expulso do jardim, Deus não pensou, não, já que ele pecou, eu vou seguir com outro plano para o jardim. Não, Deus tinha um plano de redenção, porque Deus quer restaurar o homem à maneira que ele criou, né? Então, o homem não foi abandonado, Deus não desistiu do homem, e por isso Deus, então, está executando o seu plano que foi elaborado para trazer este homem de volta para Deus, né? Então, primeiro ponto nosso aqui, o que é salvação? Nosso pastor já colocou que salvação é resultado do quê? De um sacrifício, né? Para ter novamente a comunhão com Deus, conduzindo o homem, ou a raça humana, para ter novamente a comunhão com Deus, né? Então, dentro do contexto bíblico, e que a gente vai observar que esse tema salvação, ele vai estar em toda a Bíblia, e se nós olharmos por que os judeus tinham uma dificuldade de ver Jesus como um Salvador, nós podemos observar do ponto de vista em que eles viviam, né? Porque para o judeu, Moisés era um Salvador, né? O que é um Salvador? É aquele que tirou um povo do Egito e levou para uma terra prometida. Então, ele fez uma libertação política, né? Os juízes, para os judeus, era visto como um Salvador. José, para os judeus, era visto como um Salvador. Então, quando Cristo se apresenta como um Salvador, eles tinham o mesmo foco. Não, então esse Salvador vai nos libertar dos romanos, né? Porque todos os libertadores, ou libertador, ou salvador, que seria a mesma coisa, vinham com esse intuito. Então, quando se apresenta Jesus como um salvador, eles falam, mas esse salvador, no primeiro discurso de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, veio um salvador. Quando eles vão ouvir o discurso do salvador, digamos que eles se frustraram, né? Porque esse salvador veio para salvar o homem da sua condição espiritual, que estava morto em seus delitos e pecados. E eles esperavam um salvador da vida terrena, ou um salvador que viesse libertar do poder material, né? Então, eles tiveram essa dificuldade de entender Jesus como um salvador neste ponto, né? A salvação apresentada por Jesus no sentido espiritual e não material, né? Então, o primeiro ponto aqui, salvação, nós temos duas letras, A e B.
Salvação é um ato soberano de Deus, e salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus. Eu não sei como você vai conduzir essa aula, mas é bom que você tenha em mente e possa ler alguns textos bíblicos para mostrar para os alunos, né? Por exemplo, a salvação, ela é algo que é abundante para o fiel. Salvação é algo que é oferecido de uma forma muito grande para o fiel, né? Ela concede vários privilégios para o fiel. Salvação é algo que precisa ser buscada, né? Então, se a salvação é oferecida gratuitamente para as pessoas, ela precisa ser buscada pelas pessoas, né? Em Atos capítulo 16, versículo 30, que é um texto que nós estudamos aqui na nossa lição, a pergunta que foi feita foi: o que eu devo fazer para ser salvo? Inclusive está aqui, quando se vai se estudar sobre a fé, quando o carcereiro Filipe perguntou a Paulo o que deveria fazer, a resposta não foi fazer, mas em que ele deveria crer, né? Ou seja, ele precisaria buscar. A salvação é oferecida, mas ela precisa ser buscada. A salvação é oferecida como um dom gratuito de Deus, né? Ela teve um preço a ser pago por Deus, mas ela é oferecida gratuitamente, né? A salvação não pode ser negligenciada. Então, existem muitas pessoas negligenciando a salvação, e eu até coloquei aqui Lucas capítulo 14, versículo 18, em que nós vamos observar pessoas que negligenciaram a salvação por conta dos negócios, né? A salvação é algo que não pode ser deixado para a última hora, procrastinar, né? É o hábito de atrasar uma tarefa que você precisa executá-la logo. Então, a salvação é algo que você não pode ficar adiando, você precisa resolver isso o mais rápido possível. Por isso é salvar, é resgatar de uma forma mais rápida, né? Só é possível por meio de Cristo. Cristo é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos, né? Salvação está disponível a todos, todos os homens está ao alcance da salvação de Deus. Então, a salvação como um ato soberano de Deus nos mostra o quê? O plano de Deus antes da criação do homem e dos anjos, ele elabora um plano para libertar, salvar o homem do poder de Satanás, porque Deus já sabia da queda do homem. Nesse ato soberano de Deus, Deus quer trazer o homem de volta para esta comunhão, né? A salvação vem de quem? Vem do Senhor, né? Vem de Deus. E aqui, se nós olharmos para alguns textos, gostaria até de deixar aqui para que você pudesse estar estudando junto com a sua classe, né? Salvação é um ato soberano de Deus, é um dom gratuito. Então, temos João 3,16, está aqui o nosso texto áureo, sim. João 4,10, né? Salvação sendo oferecida gratuitamente. Romanos 5,15, Romanos 6,23. Então, são alguns textos que seria interessante nós termos para a nossa meditação dentro desse assunto aqui, que a salvação é um ato soberano de Deus. No propósito de Deus, o homem teria sempre a comunhão eterna, né? Sempre a comunhão eterna. Podemos dizer que a vida do homem aconteceu um acidente, né? O pecado foi como, até o nosso livro da Fateza, que nós estudamos quando fizemos esse curso, o professor fala que o pecado foi como uma bomba, né, colocada no jardim, né? E essa bomba explodiu e contaminou o homem, né? E ele veio morrer, sua morte espiritual, e ele precisa então desse resgate, desta redenção, né? Que na letra B, salvação como um ato da infinita misericórdia de Deus, né? Pelo pecado, o homem foi expulso do Éden, né? Por quê? Porque o pecado agrediu a santidade de Deus. Então, o homem não foi criado pecador, né? Não foi criado pecador, mas ele pecando, ele foi expulso do Éden.
Então, a misericórdia de Deus, ela veio aqui um propósito de restaurar o homem à sua condição, né? Então, o pecado, ele agride a santidade de Deus. Então, a justiça de Deus estabelece um preço a ser pago pelo homem pelo pecado cometido, né? Então, a redenção ou a expiação que existia no Antigo Testamento, o fato de expiar o sangue de animais, né, que era para quê? Para cobrir os pecados do homem, né? Por quê? Porque pecando o homem agride a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela cobra do homem, né, algo a ser pago. E como o homem poderia pagar? Jamais ele poderia pagar para se redimir diante de Deus, porque a sua redenção ele não teria como pagar. Então Deus estabeleceu um preço, e esse preço quem pagou por nós foi Jesus, né? Então a salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus, né? Deus, por sua misericórdia, propôs um meio de provisão para a salvação do homem, né? Então, seguindo aqui da nossa lição, nosso tópico 2, diz que Deus propôs um meio de salvação para o homem, né? A justiça, pela justiça de Deus, o homem seria condenado, porque ele não podia simplesmente perdoar, mas eles tinham uma fiança a ser paga, tinha um preço a ser pago. Pagando esse preço, o homem estaria liberto. Como o homem não pode pagar, Deus então elaborou o quê? Um plano de redenção em que Jesus paga esse preço por nós, né? Então, redenção ou redimir, né, seria o ato de libertação mediante pagamento, né? Então, nosso pastor colocou aqui para nós, né, o tema expiação pelo sangue, né? O que é expiação? Então, nós temos aqui na Bíblia várias formas de nós vermos a expiação, né? Expiação, expiar significa cobrir, tirar da vista, né? Então, o primeiro casal lá no Éden, Deus, através do sacrifício de um animal, né, a gente entende assim, não está escrito, mas a Bíblia diz que Deus pegou peles e fez túnicas, fez roupas de peles. Então, a gente vai entender o quê? Que para cobrir ou para tirar da vista a nudez, Deus fez um sacrifício, né? Então, a expiação, ela está baseada no sangue, num derramamento de sangue, né? Fora do jardim, nós vamos ver, por exemplo, sacrifícios sendo feitos para serem aceitos por Deus. A exemplo que nós temos de Abel, que fez um sacrifício de animais para ser aceito por Deus. Nós temos exemplos de Noé, nós temos exemplos de Abraão, que também quando estava no Monte Moriá, lá em Gênesis capítulo 22, em que ele ia oferecer o seu filho, o que ele faz? Um animal é morto no lugar do seu filho. Então nós vamos ter na Bíblia vários acontecimentos em que um sangue é derramado para cobrir ou para tirar da vista ou para libertar alguém, né? Então, a expiação ela vai estar se desenrolando na Bíblia, né? Lá em Levítico capítulo 16, versículo 29 a 30, nós podemos ler sobre o dia da expiação, né? Que esse dia? Nesse dia, o sumo sacerdote levava o sangue até o lugar santíssimo, onde estava a arca, e aspergia, né, no propiciatório o sangue de um animal. E isso era um ato de fazer expiação. Era cobrir o pecado das pessoas, né? Então, expiar é cobrir, é levar o sangue no lugar santíssimo e aspergir ali na tampa da arca ou propiciatório para cobrir o pecado das pessoas, né? Então, Cristo fez essa expiação, né? Ele veio como o Cordeiro de Deus, né? João vai dizer para nós, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo com o seu próprio sangue, né? Não com sangue de animais, mas o seu próprio sangue para aspergir, né? Para cobrir
não para cobrir como os animais faziam no Antigo Testamento, mas para tirar, né? Então Cristo, com o seu sangue, ele tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, a aspersão do sangue, né, como era para encobrir, para tirar da vista, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No tocante à salvação, é importante fazer uma diferença entre expiação e redenção. Duas palavras aqui importantes, olha. Expiação se refere ao alcance do sacrifício de Jesus em relação ao pecado, né? Expiação. Redenção se refere à salvação relacionada individualmente ao pecador e o seu pecado, né? Então, dentro do assunto redenção, era interessante fazermos uma leitura de Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, né? Então, em Cristo nós temos esta redenção, né? A saber, a remissão dos pecados, a libertação mediante um pagamento que foi efetuado por Jesus, né? Seguindo aqui, ainda na nossa lição, nós temos o próximo ponto aqui, que é a fé, né? Nós entendemos que salvação que Deus opera em nós, são alguns elos que vão nos tornar salvos, né? E a fé, podemos dizer que é o primeiro passo para a salvação, né? Porque uma vez que a mensagem, a palavra de Deus é pregada, a pessoa precisa crer, né? Ouvindo, ela precisa crer. Então, a fé, ela vai vir pelo ouvir. A fé vai gerar o que na pessoa? Um arrependimento, né? Então, ele ouve e se arrepende. Então, primeiro vem a fé, depois vem o arrependimento. Quando ele se arrepende, ele vai ter luz pelo Espírito Santo, né, que vai convencê-lo do pecado, ele vai pensar em mudar de vida. Se ele se arrependeu, é porque ele entendeu que o caminho que ele estava indo estava errado. Então nós temos a fé, depois o arrependimento e uma conversão, uma mudança de caminho, né? Quando ele muda de caminho, ele passa a viver uma vida de um novo nascido, né? Ele andava por um caminho, está andando por outro caminho, por quê? Porque ele nasceu de novo. Isso é regeneração, né? E o regenerado, ele é adotado por Jesus. Esse regenerado, adotado por Jesus, ele passa a ser então justificado, santificado e estar caminhando para a glorificação, né? Assim nós entendemos que tudo isso que a gente colocou aqui é salvar, né? Fé, arrependimento, conversão, regeneração, adoção, justificação, santificação e, por último, a glorificação. Tudo isso para nós é salvar, né? A fé é uma das faculdades da alma, né? Talvez seria interessante colocar isso, porque até mesmo porque tem pessoas que às vezes pode não parecer que aconteça tanto, mas já vi as pessoas falar assim: Deus vai salvar os animais, né? Às vezes até as crianças perguntam, né? Deus vai salvar os animais? Não, porque somente o homem possui essas duas faculdades do espírito, a fé e a consciência, né? Fé e consciência são faculdades. A fé e a consciência são faculdades do Espírito, né? Então, o homem é o único ser criado por Deus que possui fé, né? Os animais não têm fé. O único ser que Deus criou que possui fé é o homem. Por quê? O homem ele foi criado com duas naturezas, uma natureza humana e uma de eterna. Ele foi criado para viver aqui na Terra e uma natureza terrena e uma natureza espiritual. Fora criado para viver aqui na Terra e para viver no céu. Para viver no céu, ele precisa ter um espírito, precisa ter contato com Deus. Então, ele precisa de ter fé, né? Então, o homem precisa de ter fé para poder, ouvindo a palavra, crer, né? E esta fé, ela é nos dada também por Deus, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe salvação sem fé. Não tem como existir salvação sem fé. A salvação, ela começa pela fé, né? Hebreus 12 e 2.
diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, né? Então, Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, está aqui, né? E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, esta fé que está aqui, ela é um dos meios da provisão da salvação. A salvação vem pela fé, né? Nós, crendo em Cristo, nós vamos caminhar para o segundo passo da salvação, que seria o arrependimento, né? Então precisa primeiro crer, né? E isso somente o homem tem essa fé. Somente o homem pode crer e se arrepender para ser salvo, né? Então a salvação começa pela fé. Assim como quando a palavra é pregada, o Espírito Santo convence o homem do pecado e é essa fé que vai levar o homem ao arrependimento. Se nós olharmos para a vida de Pedro na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio ouviu, creu e tomou posse da fé, né? Ele ouviu, creu, se arrependeu, se converteu, foi regenerado, foi justificado, foi adotado. Então tudo começou como? Tudo começou pelo ouvir e pela fé, certo? Então, quando nós ministramos a palavra de Deus, quando nós falamos de Cristo para alguém, nós precisamos pedir a Deus para que essa pessoa ela possa crer naquilo que você está falando, né? Costumo contar testemunhos, mas uma ocasião em que falava de Jesus para alguém, falei várias coisas de Jesus, expliquei sobre salvação, e por fim ele falou assim: olha, tudo isso que você me falou é muito bonito, mas eu não entendi nada, né? Por quê? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então é sempre bom, quando nós estivermos falando sobre Cristo, sobre a salvação, nós orarmos para que essa pessoa tenha também a sua mente libertada, ou a sua mente seja liberta do poder do mal, né, para que essa mensagem possa alcançar esta pessoa. Próximo ponto aqui do nosso estudo, depois da fé vem a palavra graça, né? Graça, Ele nos elegeu, foi Deus quem nos elegeu, o homem, para ser salvo. Não há mérito humano, né? Aqui na terra as pessoas gastam dinheiros para serem eleitos, né? Mas Cristo nos elegeu gratuitamente, né? Ele ofereceu gratuitamente esta salvação a todos os homens, né? A graça de Deus se há manifestado. Está até aqui, né? Tito 2:11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens, né? Então, a salvação é oferecido gratuitamente a Deus, aos homens, né? Eu até queria colocar aqui uns versículos, mas acho que não vai ainda ter. Aspectos da salvação. Aqui o nosso pastor entrou com arrependimento, justificação e regeneração e santificação, né? Poderíamos ter entrado com mais alguns aspectos, sim, né? Entretanto, nós temos aqui como arrependimento, né? Indispensável, é indispensável, né? Nós dissemos que a fé vem pelo ouvir. Ouviu, creu. O que as pessoas fazem? Precisa se arrepender, né? Arrependimento, podemos dizer que é o segundo passo, né, a ser dado para o caminho, né? Não há salvação sem arrependimento, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim: eu creio em Deus. Está salvo? Eu trabalho na igreja, eu ajudo a igreja, eu coopero na igreja. Toda vez que a igreja precisa fazer alguma coisa, eu vou lá e dou uma oferta. Então, tem pessoas que estão lá fora, que não frequentam a igreja, eles pensam que estão salvos, né? Mas, na verdade, a salvação não é só crer. A salvação também precisa haver o arrependimento, né? Então, citei aqui, por exemplo, Mateus 9:13. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas 15:7. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende, né? Pedro, ministrando a mensagem, Pedro disse que arrependei-vos e seja batizado. Então, arrependimento vem primeiro, né? Atos 17:30. Deus espera que todos os homens em todos os lugares se arrependam, né? Então, a salvação ela vem com o arrependimento, né?
sem arrependimento não tem como haver salvação, né? A pessoa, quando ele se arrepende, ele se converte. Após o arrependimento vem o quê? Vem uma conversão de caminho, né? Conversão, nós entendemos que conversão é a pessoa tá indo num caminho, ele ouve a palavra, aí vem a fé, que faz crer, e depois vem o arrependimento. Depois do arrependimento, o que vinha? Uma conversão. Então, se ele estava indo num caminho e ele se arrepende, não é só virar para outro caminho. Não. É virar-se e conversão e continuar, né? Então, não é só parar, é continuar caminhando. Então, Efésios 4, versículo 17, depois os irmãos podem meditar um pouquinho nesse ponto aqui, olha. E digo isto para que não andeis mais como os gentios. Então, ele andava num caminho, aí vem a conversão, ele continua andando, só que agora em outro caminho, né? Então, arrepender não é só parar aquele caminho e ficar parado. Não, é continuar caminhando agora com uma nova vida em Cristo. Não andeis mais, né? Como que eles andavam, os gentios? Na vaidade do sentido, tenebrecido dos entendimentos, separado da vida de Deus, né? Então, Paulo está falando aqui, não andeis mais, despojeis o velho homem, não andeis mais, mas andai-vos agora diferente, né? Andai-vos em amor, né? 5:2, andai-vos também em amor. Então, Paulo vai falar que tendo ouvido o evangelho, a conversão que vem depois do arrependimento, ela faz com que a pessoa agora comece a andar em um outro caminho, né? Depois do arrependimento, ele colocou aqui para nós estudarmos sobre justificação. Justificar ocorre no Novo Testamento, 39 vezes, sendo que dessas 39, 27 vezes estão nas epístolas de Paulo, né? Então, Paulo fala muito sobre isso. Romanos é rico, aqui o capítulo 5 de Romanos é muito rico para nos falar sobre a justificação. É uma declaração legal de que o homem está isento de culpa, que é inocente, é justo diante de Deus, né? Então, o que Cristo faz por nós é isso, nos justifica, né? Torna-nos isento de culpa, né? Como Deus, ele é um Deus justo, como que ele vai justificar o ímpio, né? Deus é justo. Então, a pessoa cometeu um delito, cometeu um pecado. Deus simplesmente vai lá e justifica o ímpio? Não, não é assim, né? Se Deus apenas justificasse, ele seria injusto. Mas a justificação está baseada na aceitação da morte de Cristo, né? Justificação do homem está baseada em aceitar a morte vicária. Quando ele aceita a morte de Cristo, como Cristo morreu em seu lugar, então ele passa a ser justificado diante de Deus. Romanos 5:18 diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida, né? Então, como é que a justificação ela vem para o homem, né? Deus olha para o pecador e vou justificá-lo. Não, esse pecador ele precisa aceitar a morte vicária de Cristo, precisa aceitar que Cristo morreu no seu lugar. Quando ele aceita, por isso que Paulo vai falar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque ele está justificado, né? Romanos 5:18 diz que assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. E Romanos 5:19 vai dizer, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão o quê? Justos, né? Então, por Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Se nós somos justificados aceitando Cristo como um Salvador,
aceitando a morte de Cristo em nosso lugar, eu posso dizer então que essa justificação ela não é meritória, né? Eu não fui justificado pelas minhas obras de justiça, eu não fui justificado pelas minhas ações, pelo que eu fiz. Não, eu fui justificado porque eu fui salvo, fui regenerado, fui alcançado pela graça. Eu até queria deixar aqui Filipenses 3:9. Estou aqui em Colossenses, está fácil. Então, Filipenses 3:9. É antes, né? Antes de Colossenses. Versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, né? Então, a justificação na vida do pecador, ela não vem por atos, né, dele, meritório, mas vem por Cristo, né? A justiça que vem de Deus pela fé. Cristo é quem nos justifica, né? Aquela justificação que vem de Deus. Seguindo aqui, então, próximo ponto, regeneração, né? Regeneração. Regeneração, como fala, é gerar de novo, é nascer de novo. A gente até estava dizendo no início que Deus fez o homem perfeito, né? Então, o homem lá no Éden não ia entender o plano de salvação, por exemplo, regenerar, ser gerado de novo, né? Ele vai entender quando ele cai, né? Quando ele peca, né? Então, o homem precisa ser regenerado, né? Ser restabelecido. O homem perfeito se corrompeu e, se corrompendo, ele se degenerou, ou ele morreu. Então ele precisa ser regenerado ou restabelecido a sua comunhão, restabelecido a sua imagem, né? Foi feito imagem e semelhança de Deus. A gente entende que a semelhança é em corpo, alma e espírito, né? Em trino, né? Sendo Deus Pai, Filho e Espírito, semelhança. Mas imagem está relacionado o quê? Está relacionado à moral, né? De pureza, de santidade. E isso foi corrompido. Então, o Cristo veio para nos regenerar através do quê? Do novo nascimento. Então, 2 Coríntios 5,17, muito conhecido, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Então, é uma nova criatura, é gerado de novo, é uma nova vida, né? E, inclusive, a regeneração ou o novo nascimento foi o assunto que Jesus tratou com Nicodemos, né? É um assunto, assim, que a gente trata muito sobre salvação, e foi o mesmo assunto, a maneira que Jesus tratou com Nicodemos, para falar sobre a salvação, sobre ser gerado de novo, sobre nascer de novo, né? Então, a regeneração, ela precisa ser... o dicionário de Wycliffe, ele traz assim para nós, quando você pega o tema regeneração. Até anotei aqui, achei muito interessante. A regeneração deve ser distinguida da justificação, né? Então, tem diferença? Está aqui regeneração, justificação. A justificação muda o relacionamento do crente com Deus. A regeneração afeta a sua natureza moral e espiritual, né? Então, na regeneração, ela muda o que? A nossa natureza, ela vem trazer de volta a nossa imagem que estava corrompida. A regeneração afeta a natureza moral e espiritual e transforma. A justificação remove a culpa. A regeneração, a sua atrofia espiritual, de forma que ele passa da morte espiritual para a vida espiritual. Então, regeneração é nascer de novo, né? A justificação traz o perdão dos pecados. A regeneração, a renovação de vida espiritual, para que o indivíduo possa atuar como filho de Deus. A regeneração também deve ser distinguida da santificação. A santificação, ou a vida, o crescimento progressivo da graça, começa somente após a regeneração.
e continua até que o crente venha estar com Cristo, né? Então, o próximo ponto aqui, já entrando na santificação, a santificação ela ocorre após a regeneração, né? Após ser gerado, após nascer de novo, então ele agora passa a uma vida santa com Deus, né? Santificação é separado do pecado, né? Então, as boas obras Deus preparou para que nós andássemos nela, né? Até gostaria aqui de fazer, dentro desse ponto, santificação. Eu estava estudando e me deparei com essa pergunta: se eu pecar, posso perder a salvação? É, já que estamos falando sobre a doutrina da salvação, um ato de pecado pode fazer com que eu venha a perder a salvação? Então é um assunto bastante delicado. Mas a gente entendendo que, se fôssemos olhar aqui, já pegar a santificação e o próximo ponto, por exemplo, adoção de filhos, né? Se nós somos adotados para uma nova família, adotados por Deus, né? Fomos uma criança quando ela é adotada e ela está aprendendo a caminhar, está aprendendo os passos da nova família e ela cai ou ela comete um deslize, alguma coisa errada nessa família que ela está agora. Ela já é logo expulsa de casa? Ela é abandonada pelos pais que a adotaram? Não, ela é cuidada. Olha, você agora faz parte dessa família, nessa família é assim, nessa família os hábitos são assim, é diferente, né? Então, assim devemos entender, né? O filho adotado, ele não é logo jogado fora de imediato, né? Porque ele não é jogado fora porque ele cometeu um delito, né? Não, na verdade, é concedido a esse filho o direito de arrependimento, né? O direito de se voltar. O que acontece com o pecado, né, quando a gente fala aqui de santificação, o que acontece com o pecado é que ele nos faz perder a alegria da salvação. E isso ficou claro lá em Salmo 51, né? Perder esta alegria da salvação. Mas quando há o arrependimento, há então a volta para fazer parte dessa família, né? Então, nós precisamos sim viver uma vida de santidade, separado do pecado. 1 João 5,18, aquele que nasceu de novo não vive mais na prática do pecado, né? Davi pecou, ele foi lançado fora? Não, ele se arrependeu, né? Diferente de Hebreus 12, 17, né, onde a gente vai ler, olha só a diferença de Davi, né, para Esaú. Hebreus 12, 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou nele lugar de arrependimento. Então percebe que onde não há arrependimento, não há salvação. Então, se há arrependimento, aí sim há salvação, né? Vamos correr aqui. Adoção de filhos. Adoção não é o novo nascimento ou regeneração, né? Então, Paulo vai tratar aqui a adoção e eu estava estudando esse assunto aqui sobre adoção. Eu me lembrei de Gênesis 48, que a gente estudou recentemente, quando Jacó chama os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Gênesis 48, versículo 5. Jacó pega os dois filhos de José, Efraim e Manassés, e diz assim: olha, agora esses dois filhos teus que te nasceram no Egito, eles não são seus, mas eles vão ser meus filhos, assim como Rúben e Simeão, né? Então, José, assim como ele é um tipo de Cristo, né, eu vejo aqui essa simbologia, né? É que os filhos de José que nasceram no Egito passaram a ser adotados como filhos de Jacó, né? Deixaram de ser filhos de José, passaram a ser filho de Jacó. Então, assim, Cristo proporcionou isso para nós, né? Então, José proporcionou para Efraim e Manassés uma adoção que lá na frente vai dar para eles um direito de herança,
né? José proporciona a Efraim e Manassés a adoção da família, para ser parte da família de Jacó, e essa adoção dá, como depois aqui que a gente vai até ver, como bênção decorrente dessa adoção, a herança que Efraim e Manassés recebe por ter sido adotados como filhos de Jacó. Então Cristo fez isso conosco, né? Assim como José fez isso com Efraim e Manassés, Cristo fez isso conosco. Cristo nos levou para se tornarmos feito filhos de Deus, né? Deus lhes o poder de ser feito filho de Deus. Então nós éramos do Egito, mas Cristo nos fez filho de Deus. Feito filho de Deus, nós temos o quê? O direito de recebermos a herança, né? A adoção é tomar alguém como filho, né? Ainda que não venha a ser, alguém que não é filho por natureza, né? Ser adotado é passar a ter direito da herança, né? A adoção é um ato voluntário de quem adota, né? Então tudo isso provém de Deus, né? O adotado, ele leva o nome daquele que o adotou, né? Então isso provém de Deus, né? Ser adotado significa tornar recebedor da compaixão do Pai, né? Aquele que foi adotado, agora ele recebe tudo que o pai tem, né? Então a adoção, ela nos traz benefícios, né? Como libertação, como o direito de chamar Deus de Pai, né? E a gente vai ler isso lá em Efésios, né? Isso vem pela adoção. Dentro das bênçãos decorrentes da salvação, nós temos aqui a letra B, a habitação do Espírito Santo, né? Dentro de todas as bênçãos que nós temos aqui decorrentes da salvação, para vivermos aqui na Terra, eu acho que essa habitação do Espírito Santo em nós é a coroa de todas elas, né? O salvo, ele tem muitas bênçãos aqui na Terra, né? Não esperamos em Cristo só nessa vida, senão nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, né? É claro. Mas eu vejo que quando Eliezer ele vai procurar uma esposa para o filho de Abraão, Isaac, ele leva muitas bênçãos, né? Muitas bênçãos, camelos dotados com muitas coisas, e então ele é um tipo, né, do Espírito Santo que vai lhe mostrar as riquezas de Deus Pai Abraão, né? Então o Espírito Santo traz muitas bênçãos aqui para nós, e a sua habitação em nós, o fato de o Espírito Santo fazer morada em nossa vida, para nós é o privilégio maior de todos eles, ter a terceira pessoa da Trindade habitando em nós, né? Sendo derramado, nos concedendo o poder para fazer as coisas, nos guiando, nos capacitando, né? Até mesmo essa aula só está acontecendo aqui, nós só estamos estudando, eu só estou aqui por causa do Espírito Santo que habita em mim e que nos faz compreender esse plano de salvação. Então, isso é uma bênção decorrente da salvação, um privilégio do salvo poder ter esse entendimento, ter essa luz da palavra de Deus. Então, bênçãos do Espírito Santo habitando em nós é algo de grande importância que nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo habitando nas nossas vidas e sabendo que ele nos veio para estar conosco e nos preparar para nós encontrarmos com Cristo, né? E por último ponto aqui, para a gente não se alongar tanto, a glorificação. A glorificação, eu gostaria de que vocês lessem Romanos capítulo 8, versículo 20, quando vai falar que nós temos o quê? A redenção do nosso corpo, né? Então, por mais que a salvação tenha operado em nós aqui a regeneração, tenha operado aqui um novo nascimento, somos justificados, estamos vivendo uma vida de santidade, sabemos que recebemos tudo isso pela graça de Deus, nós só teremos a verdadeira paz quando estivermos para sempre com o Senhor. Por quê? Porque nesse momento vai acontecer a redenção do nosso corpo.
né? Porque nós somos formados em corpo, alma e espírito, né? O nosso espírito, quando nós entregamos a vida a Cristo, ele nos vivificou. Estávamos mortos, estamos agora vivos para Deus. Mas o nosso corpo, ele geme, né? Toda a criação geme, está com dores de parto. Nós que temos as primícias do Espírito também gememos. Por quê? Nós aguardamos o quê? A restauração final do nosso corpo, para estar para sempre com o Senhor, né? Então, nós podemos concluir esta aula deixando aqui também Mateus capítulo 22, né, a parábola das bodas, quando vai falar que o rei enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, e eles não quiseram vir, depois enviou outros servos, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, já está tudo pronto, vinde às bodas, né? Então, a salvação que Deus proporcionou para nós é isso. Ele preparou tudo, né? Aqui foi tudo preparado por ele. O rei diz o quê? Eis que tenho o meu jantar preparado. O rei preparou o jantar. Os meus bois, o rei tinha os bois, cevados já mortos. Tudo já está pronto. O que cabia então aos convidados? Apenas ir, né? Apenas cabia ir. É por isso que nós entendemos que a salvação ela é oferecida gratuitamente por Deus ao homem. Mas rejeitar a salvação é uma afronta a Deus. Né? É uma afronta. Por quê? Para Deus custou algo, custou o seu filho. Para esse rei aqui, esta festa, custou o seu patrimônio, custou as coisas que ele já tinha, que tudo era dele. Então, rejeitar é uma afronta. Né? Por isso que existe a condenação para aqueles que rejeitam a salvação. Né? Porque é como que rejeitar o Filho de Deus, rejeitar o convite, é uma afronta. Né? Então o rei se encolarizou, versículo 7, o rei tendo notícia disto, encolarizou-se, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. É. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estavam preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, saída pelos caminhos, e convidai para as bodas todos que encontrarem. Né? Então nós entramos porque nós somos convidados e nós aceitamos o convite. Né? Rejeitar o convite, você pode cair no erro do versículo 7. Né? O rei enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Né? Então a salvação é oferecida gratuitamente por Deus aos homens, mas ela não deve ser rejeitada, ela precisa ser aceita. Né? Eu queria finalizar essa lição dizendo uma palavra simples aqui. Talvez se você não entendeu todos esses termos teológicos que foram estudados aqui e não tem uma compreensão ao ponto até mesmo de explicar para alguém, e por isso você tenha pensado assim, eu não consigo pregar o evangelho para ninguém, porque eu não vou saber explicar essas coisas desta forma. Queria deixar uma palavra simples aqui como conclusão, dizendo que se você estudou essa lição, você teve uma compreensão de todos esses assuntos, e você talvez possa achar que vai ter dificuldade para falar sobre o que é salvação para alguém. Não se preocupe, né? Se você puder dizer que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, você está anunciando o Evangelho e essa pessoa está sendo alcançada para ser salva. Né? Então anuncie, fale de Jesus, fale aquilo que Jesus fez, fale das obras de Jesus, fale dos ensinamentos de Jesus. Né? Tudo isso aqui vai acontecer pela fé. É o Espírito Santo em que vai fazer com que essa pessoa creia, se arrependa, se converta, nasça de novo, seja adotado, venha se santificar. Quem vai realizar esta obra é o Espírito Santo. A nós cabe apenas anunciar o Evangelho. Bom? Então fale de Jesus, anuncie o Evangelho, fale da obra de Jesus, que Cristo veio ao mundo para curar, para salvar os pecadores, assim como alcançou a minha vida, vai alcançar a vida de muitas outras pessoas. Né? Mas Deus espera que nós possamos ser esses pregadores do Evangelho. Tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos valorizar esse plano de Deus
da salvação da humanidade e dizer, eu não largo a minha salvação por nada, porque eu entendi o propósito, eu entendi o quanto ela custou para Deus. Eu não vou rejeitar o convite para participar dela. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em Jesus. Amém?